A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 8. E fora André, naturalmente, que aludira à desaparição do deputado do governo, à surpresa do círculo vago. Ele, então, com indiferença, estirado na poltrona, rufando com os dedos na borda da mesa, murmurara. Sim, com efeito. Vocês agora devem estar cansados, assim, de repente. Mais nada, apenas estas indolentes palavras, murmuradas através do rufo. E o cavaleiro, logo, sem preparação, apressadamente, empenhadamente, lhe oferecera o círculo. Pousara os olhos nele com lentidão, como para o penetrar, o escutar. Depois, insinuante e grave. Se tu quisesses, Gonçalo, não estávamos embaraçados. Ele ainda exclamara com surpresa e riso. Como? Se eu quisesse? E o André, sempre com os olhos nele cravados, os largos olhos lustrosos, tão persuasivos. Se tu quisesses servir o país, ser deputado por Vila Clara, já não estávamos embaraçados, Gonçalo. Se tu quisesses, e perante essa insistência que rogava tão sincera e comovida em nome do país, ele consentira, vergara os ombros. Se te posso ser útil e ao país, estou às vossas ordens. E eis a fenda transposta, a áspera fenda, sem rasgão no seu orgulho ou na sua dignidade. Depois conversaram desafogadamente, passeando pelo gabinete, desde a estante carregada de papéis até a varanda, que André abrira por causa de um cheiro persistente de petróleo entornado na véspera. André tencionava partir nessa noite para Lisboa, para conferenciar com o governo, depois daquela inesperada desaparição do Lucena. E agora, em Lisboa, imporia o querido Gonçalo como único deputado, depois do Sanches de Lucena, seguro e substancial. Pelo nome, pelo talento, pela influência, pela lealdade. E eis a eleição consumada. De resto, declarara o cavaleiro, rindo, aquele círculo de Vila Clara constituía uma propriedade sua, tão sua como o Corinde. Livremente poderia eleger o servente da repartição que era gago e bêbado. Prestava, pois, um serviço esplêndido ao governo, à nação, apresentando um jovem de tão alta origem e de tão tina inteligência. Depois acrescentara: não tens a pensar mais na eleição, vais para a torre, não contas a ninguém a não ser ao Gouveia, esperas lá, muito quietinho, telegrama meu de Lisboa. E recebido ele, estás deputado por Vila Clara, anuncias ao teu cunhado, aos amigos. Depois, no domingo, vens almoçar comigo a Corinde, às 11. Então ambos se apertaram num abraço que fundiu de novo, e para sempre as duas almas afastadas. Depois, ao cimo da escadaria de pedra onde o acompanhara, André, repenetrando timidamente no passado, murmurou com um riso pensativo: que tens tu feito ultimamente nessa querida torre? E ao saber da novela para os anais, suspirou com saudade dos tempos de imaginação e de arte em Coimbra, quando ele amorosamente lapidava o primeiro canto de um poema heróico, O Vizinho de Celta. Enfim, outro abraço, e ali voltava deputado por Vila Clara. Todos esses campos, esses povoados que avistava da portinhola da caleche, era ele que os representava em cortes, ele, Gonçalo Mendes Ramires, e superiormente os representaria, mercê de Deus, porque já as ideias o invadiam, viçosas e férteis. Na vendinha, enquanto esperava que lhe frigissem um chouriço com ovos e 2 postas de sável, meditou, para a resposta ao discurso da coroa, um esboço sombrio e áspero da nossa administração na África, e lançaria então um brado à nação, que a despertasse, lhe arrastasse as energias para essa África portentosa, onde cumpria como glória suprema e suprema riqueza, edificar de costa a costa um Portugal maior. A noite cerrara, ainda outras ideias o revolviam vastas e vagas, quando o trote, esfaldado da parelha, estacou no portão da torre. Ao outro dia, terça-feira, às 10 horas, o Bento entrou no quarto do fidalgo com um telegrama, que chegara à vila de madrugada. Gonçalo pensou com um deslumbrado pulo no coração. É do governo. Era do Pinheiro, gritando pela novela. Gonçalo amarrotou o telegrama. A novela! Como poderia labutar na novela agora, todo na impaciência e no esforço de sua eleição? Nem almoçou sossegadamente, retendo através dos pratos que arredava um desejo desesperado de contar ao Bento. E sorvido o café, num sorvo impaciente, atirou-o para a Vila Clara, a desafogar com o Gouveia. O pobre administrador jazia de novo no canapé de palhinha, com papas na garganta, e toda a tarde na esteira, sala forrada de papel verde gaio. Gonçalo exaltou os talentos do André. Homem de governo e de ideias, Gouveia. Celebrou o ministério histórico, o único capaz de salvar essa choldra. Gouveia.
Desenrolou vistosos projetos de lei que meditava sobre a África, a nossa esperança magnífica, Gouveia. Enquanto Gouveia estirado só rompia a mudez e a mobilidade para murmurar xoxamente, apalpando o calor das papas. E a quem deve você tudo isso, Gonçalinho? Cá ao Meco. Na quarta-feira, ao acordar tarde, o seu pensamento saltou logo sofregamente para o André Cavaleiro, que a esta hora em Lisboa almoçava no Hotel Central. Sempre, desde rapaz, André se conservava fiel ao Hotel Central. E todo o dia, fumando cigarros insaciavelmente, através do silêncio da casa e da quinta, seguiu o cavaleiro nos seus giros de chefe de distrito, pela Baixa, pela Arcada, pelos ministérios. Naturalmente jantaria com o tio Reis Gomes, ministro da Justiça. Outro convidado certamente seria José Ernesto, ministro do Reino, condiscípulo do cavaleiro, seu confidente político. Nessa noite, pois, tudo se decidia. Amanhã, pelas 10 horas, tenho cá telegrama do André. Nenhuma notícia chegou à torre, e o fidalgo passou a lenta quinta-feira à janela, vigiando a estrada poeirenta por onde surgiria o jovem do telégrafo, um rapaz gordo que ele conhecia pelo boné de oleado e pela perna manca. À noitinha, intoleravelmente inquieto, mandou um jovem à Vila Clara. Talvez o telegrama arrastasse esquecido pela mesa daquela besta do Nunes do telégrafo. Não havia telegrama para o fidalgo, então ficou certo de surgirem em Lisboa dificuldades. E toda a noite, sem sossego, numa indignação que rolava e crescia, imaginou o cavaleiro cedendo molemente a outras exigências do ministro, aceitando com servilismo para Vila Clara a candidatura de algum imbecil da Arcada, de algum chulo escrevinhador do partido. Pela manhã, injuriou o Bento por lhe trazer tão tarde os jornais e o chá. E não há telegrama nem carta? Não há nada. Bem, fora traído, pois nunca, nunca aquele infame cavaleiro transporia a porta dos Cunhais. De resto, que lhe importava a burlesca eleição? Mercê de Deus que lhe sobravam outros meios de provar soberbamente o seu valor, e bem superiores a uma encebada cadeira em São Bento. Que miséria, na verdade, curvar o seu espírito e o seu nome ao rasteiro serviço de São Fulgêncio, o obeso e horrendo careca, e resolveu logo regressar aos cimos puros da arte, ocupar altivamente todo o dia no nobre e elegante trabalho da sua novela. Depois do almoço, ainda abancou com esforço, remexeu nervosamente as tiras de papel, e de repente agarrou o chapéu, abalou para Vila Clara, para o telégrafo. O Nunes não recebera nada para sua excelência. Correu coberto de suor e pó à administração do conselho. O senhor administrador partira para Oliveira. Positivamente vencera outra combinação. Eis a sua confiança burlada. E recorreu à torre, decidido a tomar um desforço tremendo do cavaleiro por tanta injúria amontoada sobre o seu nome, sobre a sua dignidade. Toda a abafada e nevoada sexta-feira a consumiu amargamente meditando essa vingança, que queria bem pública e bem sangrenta. A mais saborosa, mais simples, seria rasgar a bigodeira do infame com chicotadas na escadaria da Sé, um domingo, à saída da missa. Ao escurecer, depois do jantar que mal debicara, naquele despeito e humilhação que o pungiam, envergou o casaco para voltar à Vila Clara. Não entraria no telégrafo, já com vergonha do Nunes, mas gastaria a noite na assembleia, jogando bilhar, tomando um alegre chá, lendo risonhamente os jornais regeneradores, para que todos recordassem a sua indiferença. Se por acaso mais tarde conhecessem a trama em que resvalara. Desceu ao pátio onde as árvores adensavam a sombra do crepúsculo carregado de fuscas nuvens, e abria o portão quando esbarrou com um rapaz que se esbaforia sobre a perna manca e gritava: "É um telegrama!" Com que voracidade lhe o arrancou das mãos. Correu à cozinha, ralhou desabridamente a rosa pela falta da luz tardia, e com um fósforo a arder nos dedos devorou no lampejo as linhas benditas. Ministro aceita, tudo arranjado. O resto era o cavaleiro, lembrando que no domingo o esperava em Corinde, às 11, para almoçarem e conversarem. Gonçalo Mendes Ramírez deu 5 tostões ao jovem do telégrafo, galgou as escadas. Na livraria, a claridade mais segura do candeeiro, releu o telegrama delicioso. Ministro aceita, tudo arranjado, na sua transbordante gratidão pelo cavaleiro, e deu logo um jantar soberbo, oferecido nos Cunhais pelo Barrolo, cimentando para sempre a reconciliação das duas casas, e recomendaria a Gracinha que, para mais honrar a doce festa, se decotasse, pusesse o seu colar magnífico de brilhantes, a derradeira joia histórica dos Ramírez. Aquele André, que flor, que rapaz! O relógio do charão no corredor rouquejou às 9 horas, e só então Gonçalo percebeu a densa chuva que alagava a quina. E aqui ele, embebido na sua glória, passeando pela livraria, num luminoso rolo de imaginações, não sentira o rumor sobre a pedra da varanda, nem sobre a folhagem dos limoeiros.
Para se calmar, ocupou a noite encerrada. Deliberou trabalhar na novela, e realmente agora convinha que terminasse essa torre de Dom Ramírez antes do afã da eleição, para que em janeiro, ao abrir das cortes, surgisse na política com o seu velho nome aureolado pela erudição e pela arte. Envergou o roupão de flanela e a banca com o costumado bule de chá inspirador. Repassou lentamente o começo do capítulo 2, que o não comentava. Era no castelo de Santa Irinéia, naquele dia de agosto em que Lourenço Ramírez caíra no vale de Cantapedra, malferido e cativo do bastardo de Baião, pelo almocadém dos peões, que com o braço varado por uma chuçada voltara em desesperada carreira ao castelo. Já tructecindo Ramírez conhecia o desventuroso desfecho da lide. E neste lance o tio Duarte, no seu poemeto do bardo, com um lirismo mole, mostrava o enorme e rico homem gemendo derramadamente através da sala de armas, na saudade desse filho, flor dos cavaleiros de riba cavado, derrubado, amarrado numas andas à mercê da gente de Baião. Lágrimas e represas lhe rebentam, arfa o arnês com o soluçar ardente. Ora, levado no harmonioso suco do tio Duarte, também ele, nas linhas primeiras do capítulo, esboçara o velho abatido sobre um escânio, com lágrimas reluzentes sobre as barbas brancas, as duras mãos descaídas como as de lânguida dona, enquanto que nas lajes, batendo a cauda, os seus 2 lebréus o contemplam numa simpática, ansiada e quase humana. Mas agora este choroso desalento não lhe parecia coerente com a alma tão indomavelmente violenta do avô Tructecindo. O tio Duarte, da Casa das Balsas, não era um Ramírez, não sentia hereditariamente a fortaleza da raça. E romântico plangente de 1848 inundara logo de choros românticos a face férrea de um lidador do século XII, de um companheiro de Sancho I. Ele, porém, devia restabelecer os espíritos do senhor de Santa Irinéia dentro da realidade épica. E riscando logo esse descorado e falso começo de capítulo, retomou o lance mais vigorosamente, enchendo todo o castelo de Santa Irinéia de uma irada e rija alarma. Na sua lealdade sublime e simples, Tructecindo não cuida do filho, adia a desforra do amargo ultraje, e o seu esforço todo se comete a apressar os aprestos da mesnada, para correr ele sobre Montemor, e levar às senhoras infantas os socorros de que as privara a emboscada de Cantapedra. Mas quando o impetuoso rico homem com o adail na sala de armas regia a ordem da arrancada, eis que os esculcas, abrigados do calor de agosto nos miradouros, enxergam ao longe, para além do arvoredo da ribeira, coriscos de armas, uma cavalgada subindo para Santa Irinéia. O vírico, o gordo e azafamado Ordônio galga arquejando aos eirados da torre Albarrã, e reconhece o pendão de Lopo de Baião, o seu toque de trompas a mourisca, arrastado e triste no silêncio dos campos. Então arqueia as cabeludas mãos na boca, atira o alarido. Armas, armas, que é gente de Baião, besteiros as querelas, homens em chusma, as levadiças da Cárcova. E Gonçalo, coçando a testa com a rama da pena, rebuscava ainda outros verídicos brados, de bravo som alfonsino, quando a porta da livraria abriu cautelosamente, através daquele perro ranchido que o desesperava. Era o Bento, em mangas de camisa. O senhor doutor não poderia descer cá abaixo à cozinha? Gonçalo embasbacou para o Bento, pestanejando sem compreender. A cozinha? É que está lá a mulher do casco, a levantar uma celeuma. Parece que lhe prenderam um homem essa tarde. Apareceu aí por baixo de água, com os pequenos, até um de mama. Quer por força falar com o senhor doutor, e não se cala, lavada em lágrimas, de joelhos com os filhos, que é mesmo uma Inês de Castro. Gonçalo murmurou, que maçada e que contrariedade! A mulher numa agonia entre gritos, arrastando os filhos suplicantes até o portão da torre. E ele nas vésperas da sua eleição, aparecendo a todas as freguesias enternecidas como um fidalgo desumano, atirou a pena furiosamente. Que maçada! Diz a criatura que me deixe, que não se aflija. O senhor administrador amanhã manda soltar o casco. Eu mesmo vou à Vila Clara, antes do almoço, para pedir. Que não se aflija, que não aterre os pequenos. Corre, diz, homem. Mas o Bento não despegava da porta. Pois a Rosa e eu já lhe dissemos, mas a mulherzinha não acredita. Quer pedir ao senhor doutor. Veio por baixo de água. Até um dos pequenitos está bem doentinho. Ainda não fez senão tremer. Então Gonçalo, sensibilizado, atirou à mesa um murro que tresmalhou as tiras da novela.
Ora, se uma coisa desta se atura, um homem que me quis matar, e agora por cima é sobre mim que desabam as lágrimas, e as cenas, e a criança doente, não se pode viver nessa terra. Um dia vendo casa e quinta, emigro para Moçambique, para o Transvaal, para onde não haja massadas. Bem, diz a mulher que já desço. O Bento aprovou com efusão, pois se o senhor doutor não lhe custa, e como é para dar uma boa nova, sempre consola a pobre mulherzinha. Lavou, homem, lavou. Não me massas também. Impossível trabalhar nesta casa. Outra noite perdida. Enfiou violentamente para o quarto, atirando as portas, com a ideia de meter na algibeira do roupão 2 notas de 10 tostões que consolariam os pequenos. Mas diante da gaveta recuou vexado. Que brutalidade! Compensar com dinheiro criancinhas, a quem ele arrancara o pai, algemado, para o trancar numa enxovia. Agarrou simplesmente numa boceta de alperces secos, dos famosos alperces do convento de Santa Brígida de Oliveira, que na véspera lhe mandara gracinha. E cerrando lentamente o quarto, já se arrependia da sua severidade, tão estouvada, que assim desmanchava a quietação de um casal. Depois, no corredor, perante a chuva clamorosa que dos telhados se despenhava nas lajes do pátio, ainda mais doridamente se impressionou com a imagem da pobre mulher, tresloucada pela negra estrada, puxando os filhinhos encharcados, moídos, contra a tormenta solta, e ao penetrar no corredor da cozinha, tremia como um culpado. Através da porta envidraçada sentiu logo a Rosa e o Bento consolando a mulher, com palradora confiança, quase risonhos. Mas os ais dela, os ruidosos lamentos pelo seu rico homem ressoavam, mais agudos, como a rebater e abafar toda a consolação. E apenas Gonçalo empurrou timidamente a porta, quase acuou no espanto e medo daquela aflição estridente que se arremessava para ele e para a sua misericórdia. De rojos nas lajes, torcendo as magras mãos sobre a cabeça, toda de negro, parecendo mais negra e dolorosa contra a vermelhidão do lenço estendido que secava o lume forte da lareira, a criatura estalara num tumulto de súplicas e gritos. Ai, meu rico senhor, tenha compaixão! Ai, que me prenderam, meu homem, que mo vão mandar para a África degradado. Jesus, meus filhinhos, da minha alma que ficam sem pai. Ai, pelas suas almas, meu senhor, e por toda a sua felicidade. Eu sei que ele teve culpa, aquilo foi perdição que ele deu, mas tenha piedade destas criancinhas. Ai, o meu pobre homem que está a ferros. Ai, meu rico senhor, por quem é? Com as pálpebras emudecidas, agarrando desesperadamente a boceta de alperces, Gonçalo balbuciava, através da emoção que o estrangulava. Ô, mulher, sossegue, já o vão soltar, sossegue. Já dei ordem, já o vão soltar. E de um lado a Rosa, debruçada sobre a escura criatura que gemia, recomeçava docemente. Pois foi o que lhe dissemos, tia Maria, logo pela manhã o vão soltar. E do outro, o Bento, batendo na coxa com impaciência. Ô mulher, acabe com esse escarcéu, pois se o senhor doutor prometeu, logo pela manhã o vão soltar. Mas ela não se calmava, com o lenço da cabeça desmanchando, uma trança desprendida, soluçando e clamando através dos soluços. Ai, que eu morro se não o vejo solto. Ai, perdão, meu rico senhor da minha alma. Então Gonçalo, que aquele infindável e obtuso queixume torturava, como um ferro cravado e recravado, bateu o chinelo nas lajes, berrou. Escute, mulher, e olhe para mim, mas de pé, e olhe bem, olhe direita. Hirtamente erguida, atirando as mãos para as costas, como a escapar de algemas que também a ameaçassem, ela regalou para o fidalgo os olhos espavoridos, fundos olhos pretos, de fundas olheiras tristes que lhe enchiam a face rechupada e morena. Bem, perfeitamente, exclamava Gonçalo. E agora diga, acho que tenho bojo de lhe mentir quando vosso Messê está nessa aflição? Pois então sossegue, acabe com os gritos, que, sob minha palavra, amanhã cedo seu homem está solto. E a Rosa e o Bento, ambos triunfando, pois que lhe dizia a gente, criatura de Deus, se o senhor doutor tinha prometido, amanhã lá tem o homem. Lentamente ela limpava as lágrimas, já silenciosa, à porta do avental negro, mas ainda desconfiada, com os tenebrosos olhos mais arregalados, devorando Gonçalo. E o fidalgo mandava com certeza a ordem, cedinho, de madrugada. Foi o Bento que a convenceu com violência. Ô, mulher, você até parece atrevida, ora essa, pois duvida da palavra do senhor doutor? Ela soltou o avental, baixou a cabeça, suspirou simplesmente. Ai, então muito obrigada, seja pela felicidade de todos. E agora a curiosidade de Gonçalo procurava os pequenos que ela acarretara desde os bravais através da chuva cerrada. A pequenina de mama dormia com beatitude sobre a tampa de uma arca, onde a boa Rosa aconchegara entre mantas e fronhas. Mas o pequeno de 7 anos, encolhido numa cadeira diante do lume, rente ao lençol que secava, secando também, com a carinha afogueada de febre, tossia despedaçadamente.
num cabecear de sono e cansaço, a arquejar, a gemer contra a tosse que o esfalfava. Gonçalo pousou a boceta de alperces na arca, poupou a mão com que ele, sem cessar, raspava pela abertura da camisa encardida, o peito ainda mais encardido. Mas essa criança tem febre, e você, com uma noite dessas, traz o pequeno assim desses bravais, mulher? De cadeirinha baixa, onde se sentara prostrada, ela murmurou sem erguer a magra face, torcendo a ponta do avental. Ai, era para que eles também pedissem que estavam sem pai, coitadinhos. Vossa Mecê é doida, mulher, e pretende talvez voltar para os bravais, debaixo d'água, com as crianças. Ela suspirou. Ai, volto, volto. Não posso deixar sozinha a mãe do meu homem, que tem 80 anos e está entrevada. Então o fidalgo cruzou descorçoadamente os braços, no embaraço daquela aventura em que, por culpa da sua ferocidade, se arriscavam duas crianças. Mas a Rosa entendia que a pequenina, a de mama, não sofreria com a caminhada, bem achegadinha ao colo da mãe, debaixo de uma manta grossa. Agora o outro, com a tosse e com a febre. Esse fica cá, exclamou logo Gonçalo decidido. Como se chama ele? Manuel. Bem, o Manuel fica cá e vai descansada, que a senhora Rosa toma cuidado. Precisa uma boa gemada, depois um bom suadouro. Um dia desses, lá lhe aparece nos bravais, curado e mais gordo. Vá sossegada. De novo a mulher suspirou, no cansaço imenso que a invadira e a amolecia, e sem resistir no seu longo e abatido hábito de submissão. Pois, sim senhor, se o fidalgo manda, está muito bem. O Bento, entreabrindo a porta do pátio, anunciava uma aberta, o negrume a levantar. Gonçalo imediatamente apressou a volta aos bravais. E não tenha medo, mulher. Vai um jovem da quinta com uma lanterna e um guarda-chuva para abrigar a pequena. Escute, vossa Mecê até podia levar uma capa de borracha. O Bento corre, desce a minha capa de borracha, a nova, a que comprei em Lisboa. E quando o Bento trouxe o impermeável de longa romeira, o lançou por sobre os ombros da mulher, que o estofo rico intimidava, com seu ruge-ruge de seda. Foi na cozinha uma divertida risada. O choro passara como a chuva. Agora era uma visita amorável, findando num arranjo alegre de agasalhos. A Rosa apertava as mãos, banhada de gosto. Assim é que vossa Mecê fica uma bonita madama, hein? Se fosse de dia, olha que se juntava a gente. A mulher sorria, enfim, descoradamente, sem interesse. Ai, nem sei que pareço. Que aventesma! Através do pátio, onde as acácias gotejavam docemente, Gonçalo acompanhou o rancho até a porta do pomar, gritando ainda. Agasalhem bem a pequena. Quando já a lanterna do jovem se fundia na úmida espessura da noite acalmada. Depois, na cozinha, batendo contra as lajes, as solas dos chinelos molhados, apalpou novamente o Manuelzinho, que adormecera num sono rouquejado, torcido sobre as costas da cadeira. Tem pouca febre, mas precisa um suadouro forte, e antes de o cobrirem bem, um leite quente quase a ferver, com conhaque. O que ele precisava também era esfregado a coco. Que porcaria de gente! Enfim fica para mais tarde, quando se curar. E agora, ó Rosa, mande acima alguma coisa para eu cear, coisa sólida que não jantei. E o sarau foi tremendo. Na livraria, depois de mudar os chinelos, descansar, Gonçalo escreveu ao Gouveia uma carta reclamando com comovida urgência a liberdade do casco. E acrescentava, é o primeiro pedido que lhe faz o deputado por Vila Clara. Cumprimente. Porque acabo de receber telegrama do nosso André, anunciando que tudo feito, ministro concorda, etc. De sorte que precisamos comunicar. Queira, pois, vossa Mercê vir jantar amanhã a esta sua torre, à sombra do Titó e com acompanhamento de Videirinha. Esses dois beneméritos são indispensáveis para que haja apetite e harmonia. E rogo, Gouveia amigo, que os avise do festim, para me evitar a remessa de circulares eloquentes. Lacrada a carta, retomou languidamente o manuscrito da novela, e trincando a rama de pena, ainda procurou vozes de bom sabor medieval para aquele lance em que o Vílico e as rodas enxergavam a cavalgada do bastardo pela encosta da ribeira, com refugidos de armas, sob o rijo sol de agosto. Mas a sua imaginação, desde a carta escrita ao Gouveia pelo deputado de Vila Clara, escapava desassogadamente da velha honra de Santa Irineia. Esvoaçava teimosamente para os lados de Lisboa, da Lisboa de São Fulgêncio, e o eirado da torre Albarrã, onde o gordo Ordônio gritava esbaforido, incessantemente se desfazia como névoa mole, para sobre ele surgir, apetitoso e mais interessante, um quarto do Hotel Bragança, com varanda sobre o Tejo. Foi um alívio quando Bento o apressou para a ceia.
E a mesa espalhou livremente a imaginação por Lisboa, pelos corredores de São Carlos, por sob as árvores da avenida, através dos antiquados palácios dos seus parentes em São Vicente e na Graça, através das salas mais modernas de cultos e alegres amigos, parando às vezes diante de visões que considerava com um riso deleitado e mudo. Alugaria aos meses, certamente, uma carruagem da companhia. E para as sessões de São Bento, sempre luvas cor de pérola, uma flor no peito. Por comodidade, levava o Bento bem apurado, com casaca nova. O Bento entrou com a garrafa do conhaque numa salva. Dera a carta ao Joaquim da Horta, com a recomendação de correr logo às 6 horas à casa do senhor administrador, de se demorar na vila por diante da cadeia até soltarem o casco. E já deitamos o pequeno no quarto verde. Fica perto de mim, que tenho sono leve. Se ele berrar, mas já dorme regaladamente. Está sossegado, hein? Acudiu Gonçalo, sorvendo à pressa o cálice de conhaque. Vamos ver esse cavalheiro. E tomou um castiçal. Subiu ao quarto verde com o Bento, sorrindo, abafando os passos pela estreita escada. No corredor, junto da porta, num desbotado canapé de damasco verde, a Rosa dobrara carinhosamente a roupa trapalhona do pequeno, o colete esgarçado, as calças enormes, só com o botão. Dentro, o leito de pau preto, vasto leito de cerimônia, atravancava a parede forrada de um velho papel aveludado de ramagens verdes. Ao lado dos 2 postes torneados à cabeceira, pendiam 2 painéis, retratos de antigos Ramires, um bispo obeso folheando um fólio, um formoso cavaleiro de Malta, de barba ruiva, apoiando a espada, com um laçarote de rendas sobre a couraça polida. E nos altos colchões o Manuelzinho ressonava, sem tosse, quieto, abatido pela grossura dos cobertores, umedecido por um suor fresco e sereno. Gonçalo, caminhando sempre de leve, repuxou cuidadosamente a dobra do lençol. Desconfiado das janelas decrépitas, experimentou que não entrasse traiçoeiro ar pelas gretas. Mandou pelo Bento buscar uma lamparina que arranjou sobre o lavatório, com a luz esbatida por trás de uma vasilha. Ainda atentamente relanceou os olhos lentos pelo quarto para se assegurar do sossego, do silêncio, da penumbra, do conforto, e saiu, sempre na ponta dos pés, sorrindo, deixando o filho do casco velado pelos 2 nobres Ramires. O bispo com o seu tratado, o cavaleiro de Malta com a sua pura espada. Recolhendo do tanque velho, do fundo da quinta, onde passara a calma, depois do almoço, na frescura do arvoredo, entre sussurros de águas correntes, a folhear um volume do panorama, Gonçalo encontrou sobre a mesa da livraria, com o correio de Oliveira, uma carta que o surpreendeu, enorme em papel almaço, fechada por uma obreia, e dentro a assinatura, desenhada a tinta azul, era um coração chamejante. Num relance, devorou as linhas, pautadas a lápis, de uma letra gorda, arredondada com esmero. Caro excelentíssimo senhor Gonçalo Ramires, o galante governador civil do distrito, o nosso atiradiço André Cavaleiro, passeava agora constantemente por diante dos cunhais, olhando com ternura para as janelas e para o honrado brasão dos Barrolos. Como não era natural que andasse a estudar a arquitetura do palacete, que nada tem de notável, concluiu a gente séria que o digno chefe do distrito esperava que Vossa Excelência aparecesse em alguma das janelas do largo, ou das que deitam para a Rua das Tecedeiras, ou sobretudo no mirante do jardim, para reatar com Vossa Excelência a antiga e quebrada amizade. Por isso, muito acertadamente, procedeu Vossa Excelência em correr pessoalmente ao governo civil, e propor a reconciliação e abrir os braços generosos ao velho amigo, evitando assim que a primeira autoridade do distrito continuasse a esbanjar um tempo precioso naqueles passeios de olhos pregados no palacete dos fidalguíssimos Barrolos. Enviamos, portanto, a Vossa Excelência os nossos sinceros parabéns por esse acertado passo que deve calmar as impaciências do fogoso cavaleiro e redundar em benefícios dos serviços públicos. Revirando o papel nas mãos, Gonçalo pensou: é das lousadas. Ainda estudou a letra, as expressões, descortinando que redundar fora escrito com um O, arquitetura sem C, e rasgou furiosamente a grossa folha, rosnando o silêncio da livraria. Aquelas bêbedas. Sim, era delas, das odiosas lousadas, e essa origem mais o aterrava, porque maledicência, lançada por tão ardentes espalhadas de maledicências, já certamente penetrara em todas as casas de Oliveira, mesmo na cadeia, mesmo no hospital, e agora a cidade divertida, lambendo o escândalo, relacionava perfidamente os rodeios do André pelos cunhais com essa sua visita ao governo civil que assombrara a arcada, na ideia, pois, de Oliveira e sob a inspiração das lousadas. Fora ele, Gonçalo Mendes Ramires, que arrancara o cavaleiro à sua repartição, o conduzira serviçalmente ao largo de El Rei,
lhe escancarara as portas do palacete, até aí rondadas e miradas sem proveito, e com sereno descaro alcovitara os amores da irmã. Se tais avergonhadas não mereciam que lhes arregaçassem as sujas saias no meio da praça, em manhã de missa, e lhes fustigassem as nádegas meladas furiosamente, até que o sangue ensopasse as lajes. E para maior dano, as aparências todas se combinavam contra ele, traidoramente. Essa insistência de André, cocando Gracinha, estrondeando a calçada em torno do palacete, crescera, impressionava justamente agora, neste agosto, nas vésperas dessa sua aparição à janela do governo civil, que Oliveira comentava com um mistério histórico. Que inoportunamente morrera o animal do Santos Lucena. Meses antes, nem mesmo a malícia das lousadas ligaria a sua reconciliação com André a um cerco amoroso que não começara, ou não andava tão murmurado. 3 ou 4 meses depois, André, sem esperança, perante o palacete inacessível, certamente findaria os seus giros pelo largo, de rosa ao peito. Mas não. Infelizmente, quando esse André, com maior estrépito, ronda a porta almejada, é que ele acode e abraça o rondador. Ele facilita a porta, e assim a maledicência das lousadas encontrava uma base. A que todos na cidade podiam palpar a substância e a solidez, e sobre ela se erigia, como verdade pública, infames lousadas. Mas agora, o que? Manter rigidamente as suas relações com um cavaleiro dentro da política, evitando escorregadias intimidades que o tornassem logo nos cunhais, como outrora na torre. O conviva desejado? Como poderia? Desde que ele se reconciliava com André, logo e tão naturalmente como a sombra segue a inclinação do ramo, se reconciliava também o Barrolo, seu cunhado e a sua sombra. Mas como impor ao Barrolo que a sua renovada familiaridade com o cavaleiro se realizasse unicamente dentro da política, como dentro de um lazareto? Eu sou outra vez o velho amigo do André. Tu, Barrolo, também, mas nunca o convides para a tua mesa, nem lhe abras a tua porta. Imposição desconcertada, de dura impertinência, e que na pequena Oliveira, logo os fáceis encontros, a simplicidade hospitaleira do Barrolo quebrariam como um barbante puído. E depois, que grotesca atitude a sua, ir tu diante do portão do palacete, como um arcanjo São Miguel, de bengala de fogo na mão, para assustar a intrusão de Satanás, chefe do distrito. Mas também que toda a cidade largasse a cochichar pelos cantos o nome de Gracinha, embrulhado ao nome de André, com o nome dele, Gonçalo, emaranhado através como o fio favorável que os atara. Era horrível. E na impaciência dessa dificuldade, de malhas tão ásperas que tanto o feriam, terminou por esmurrar a mesa revoltado. Irra, que maçada! São tudo maçadas, nessas terras pequenas e coscovilheiras. Em Lisboa, quem se importaria que o senhor governador civil passeasse num certo largo? E que certo fidalgo da torre se conciliasse com o senhor governador civil? Pois acabou. Romperia soberbamente para diante, como se habitasse Lisboa, desafogado de mexericos e de malignos olhinhos a cocar. Era Gonçalo Mendes Ramírez, da casa de Ramírez, 1000 anos de nome e de solar. Dominava bem acima de Oliveira, de todas as suas lousadas, e não só pelo nome, louvado Deus, mas pelo espírito. O André era seu amigo, entrava em casa de sua irmã, e Oliveira que estourasse. E nem consentiu que a suja carta das lousadas desmanchasse a quieta manhã de trabalho para que se preparara desde o almoço, relendo trechos do poimento do tio Duarte, folheando artigos do Panorama sobre as guerras de muralhas no século XII. Com um esforço de atenção erudita, abancou, mergulhou a pena no tinteiro de latão que servira a 3 gerações de Ramírez. E enquanto repassava as tiras trabalhadas, nunca o castelo de Santa Irinéia lhe parecera tão heróico, de tão soberana estatura, sobre tamanha colina de história, sombranceando o reino que em torno dele se alargava, se cobria de vilas e messes pelo esforço dos seus castelões. Temerosa, com efeito, se erguia a antiga honra de Santa Irinéia, nessa afonsina manhã de agosto e rijo sol, em que o pendão do bastardo surgira, entre fugidos de armas, para além dos arvoredos da ribeira. Já por todas as ameias se apinhavam os besteiros, espiando, encurvadas as bestas, das torres e aldarves, subia o fumo grosso do breu, fervendo nas cubas para despejar sobre os homens de Baião que tentassem a escalada. O adail corria pelas quadrelas, relembrando as traças de defesa, revistando os feixes de virotões, os pedregulhos de arremesso. E no imenso terreiro, por entre os alpendres colmados, surgiam velhos solarengos,
servos do forno, servos da abegoaria, que se benziam com terror, puxavam pelo saião de algum apressado homem de roda, para saberem da hoste que avançava. No entanto, a cavalgada passara a ribeira sobre a rude ponte de pau. Já por entre os álamos, serenamente se acercava do cruzeiro de granito, outrora erguido nos confins da honra por Gonçalo Ramírez, o cortador. E no sossego da manhã abrasada, mais fundamente ressoaram as buzinas do bastardo e o seu toque lento e triste a mourisca. Mas quando Gonçalo, enlevado no trabalho, tentava reproduzir com termos bem sonoros, avidamente rebuscados no dicionário de sinônimos, o toar arrastado das buzinas de Baião, sentiu realmente, do lado da torre, um gemer de sons graves que crescia através dos limoeiros. Deteve a pena, e eis que o fado dos Ramírez se eleva ofertadamente da horta, em serenata, para a varanda florida de Madre Silva. Ora, quem te vê solitária, torre de Santa Irinéia. O Videirinha correu alvoroçadamente à janela, um chapéu coco tremulou entre os ramos, um brado estrugiu aclamador. Viva o deputado por Vila Clara! Viva o ilustre deputado Gonçalo Ramírez! No violão rompera triunfalmente o hino da carta. Videirinha, alçado na biqueira das gotas gaspeadas de verniz, gritava: Viva a ilustre casa de Ramírez! E por baixo do chapéu coco, sacudido com delírio, João Gouveia, sem poupar a garganta, urrava: Viva o ilustre deputado por Vila Clara! Viva! Majestosamente, Gonçalo, alagado de riso, estendeu da varanda o braço eloquente. Obrigado, meus queridos concidadãos, obrigado. A honra que me fazeis, vindo assim, neste formoso grupo. O chefe glorioso da administração, o inspirado farmacêutico, Mas reparou. E o Titó? O Titó não veio? Ô, João Gouveia, você não avisou o Titó? Repondo sobre a orelha o chapéu coco, o administrador, que arvorara uma gravata de cetim escarlate, declarou o Titó: um animal. Estava combinado, virmos todos três. Até ele devia trazer uma dúzia de foguetes para instalar aqui com o hino. A reunião era ao pé da ponte, mas o animal não apareceu. Em todo caso, ficou avisadíssimo, e se não vier, é traidor. Bem, subam vocês, gritou Gonçalo, e num instante me visto, e para aguçar o apetite proponho um vermute, depois uma volta pela quinta até o pinhal. Imediatamente Videirinha, teso, empinando o violão, meteu pela rua larga da horta, recoberta de parreira, e atrás João Gouveia atirava os passos em cadência nobre, alçando o guarda-sol como um pendão. Quando Gonçalo entrou no quarto, berrando pelo bento e por água quente, o fado dos Ramírez soava, entre nados heróicos, através do feijoal, por sob a janela aberta, onde secava o lençol do banho. E eram as quadras preferidas do fidalgo, as quadras em que o grande avô Rui Ramírez, sulcando os mares de mascate numa urca, encontra 3 fortes naus inglesas, e do alto do seu castelo de proa, vestido de grã vermelha, com a mão no cinto de anta, talciado de ouro e pedras, soberbamente as intima a que se rendam. Tudo alegre, a mão no cinto, junto da sigma real, gritando as naus: Amainai por eu rei de Portugal. Gonçalo botoava à pressa os suspensórios, retomara o canto glorificador, todo alegre, a mão no cinto, junto da signa real, e através do esforço esganiçado, pensava que, com tal linha de voz, bem podia desprezar Oliveira e as suas lousadas horrendas. Mas o trovão lento de Titó retumbou no corredor. Então esse deputado de Vila Clara já está a vestir a farda? Gonçalo correu à porta do quarto radiante. Entra, Titó. Os deputados já não usam farda, homem. Mas se a tivesse com os tempos, ia hoje farda, e espadim e chapéu armado para honrar hóspedes tão ilustres. O outro avançara vagarosamente com as mãos nas algibeiras da rabona de veludo cor de azeitona, o vasto chapéu braguês atirado para a nuca, desafogando a honesta face barbuda, vermelha de saúde e sol. Eu, por farda, queria dizer libré de lacaio. Ora essa! E o outro mais retumbante: pois o que tu vais ser, homem, se não sujeito às ordens do São Fulgêncio de horrendo careca? Não lhe serves o chá quando ele te mandar, mas quando ele te mandar votar, votas, ali direitinho as ordens. Ô Ramírez, vote lá, e Ramírez as vota. E de escudeiro, homem, é de escudeiro de libré. Gonçalo sacudiu os ombros impaciente. Tu és uma criatura das selvas, lacustre, quase pré-histórica. Não entendes nada das realidades sociais. Na sociedade não há princípios absolutos. Mas o Titó é imperturbável. E esse cavaleiro também já é rapaz de talento? Também já governa bem o distrito? Então Gonçalo protestou, picado, com uma roseta forte na face.
E quando negar a ele, ao André, talento ou jeito de governar? Nunca. Só rira, gracejando, da sua pompa, da bigodeira lustrosa. E de resto, o serviço do país exigia que por vezes se aliassem homens que nem partilhavam os mesmos gostos, nem procuravam os mesmos interesses. E enfim, o senhor Antônio Villa-Lobos vem hoje, um moralista muito terrível, um catão com quem se não pode jantar. Ora, foi sempre o costume dos filósofos muito ríspidos fugir da sala do banquete, onde triunfa o devasso, e protestar comendo na cozinha. Titó, serenamente, virou as costas majestosas. Onde vais, Titó? Para a cozinha. E como Gonçalo ria, Titó, junto da porta, girando como uma torre que gira, encarou seu amigo. Sério, sério, Gonçalo. Eleição, reconciliação, submissão, e tu em Lisboa, as cortesias ao senhor Fulgêncio. E em Oliveira, de braço dado com o André. Tudo isso me parece que destoa. Mas enfim, se a Rosa hoje se apurou, não aludamos mais a coisas tristes. E Gonçalo bracejava de novo, protestava, quando o violão ressoou no corredor, com as patadas bem marchadas do Gouveia, e o fado recomeçou, mais meigo, mais glorificador. Velha casa de Ramírez, honra e flor de Portugal. Continua.